Olá galerinha, tudo bem com vocês? Estamos por aqui para mais uma semana de atividades domiciliares e hoje eu vou convidar vocês para acompanhar junto comigo nessa videoaula correção das atividades de aprendizagem que foram propostas na última aula. Mas antes, eu tenho uma frase para a gente iniciar aqui a nossa semana. Que seu dia seja igual à vontade de Deus, bom, perfeito e agradável. Então é nesse clima, é com essa frase que eu inicio aqui mais uma semana de atividades domiciliares e com a nossa aulinha de matemática. Então segue aí a correção da atividade de aprendizagem. Então na última aula a gente viu o conteúdo equações irracionais. Então, finalizando aí o nosso estudo sobre a equação do segundo grau, nós já vimos como resolver equações utilizando a fatoração, já vimos também como resolver equações do segundo grau incompleta, vimos também como resolver equações do segundo grau completas com a utilização da fórmula resolutiva de Bhaskara, fórmula de delta de Bhaskara, vimos também como se resolver uma equação biquadrada e, para finalizar este assunto, equação do segundo grau, nós estamos estudando equações irracionais. Foi essa atividade de aprendizagem que eu coloquei para vocês como proposta na última aula. Então segue aí a correção da atividade. Então tá aí, pessoal, a primeira questão da nossa atividade é uma questão de vestibular, caiu na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ela diz assim: se a raiz quadrada de x mais 2 é igual a 2, então x mais 2 elevado ao quadrado equivale a letra A, opção 2, letra B, opção 4, letra C, opção 8 e letra D, opção 16. Então vocês vão responder essa equação irracional e vão marcar a opção correta. Vamos lá? Vamos resolver? Então vamos lá, vamos escrever a equação, raiz quadrada de x mais 2 é igual a 2. Essa é a equação irracional dada. Então como é que se resolve uma equação irracional? Nós vimos na aula anterior que uma equação irracional se resolve da seguinte maneira. Primeiro passo, nós vamos elevar os dois membros da equação ao quadrado. Eleva o primeiro membro ao quadrado e eleva o segundo membro ao quadrado. Toda raiz quadrada elevada ao quadrado, a gente pode cancelar o expoente 2 com o índice da raiz e tudo que está dentro da raiz, ou seja, o radicando, sai de dentro da raiz. X mais 2 sai da raiz igual. E no segundo membro resolve essa potência. 2 elevado ao quadrado é o 2 multiplicado por ele mesmo duas vezes, que dá 4. Aí o que é que eu tenho? Eu transformei a equação antes irracional numa equação racional, ou seja, numa equação do primeiro grau, onde eu vou achar o valor da incógnita x. X é igual ao 4, que já se encontra no segundo membro. Passando mais 2 para o segundo membro, troca de sinal, menos 2. X é igual a 4 menos 2, 2. Pronto, achei o valor de x. Mas toda vez que você achar o valor de x, é necessário que você faça uma verificação para saber se esse valor de x realmente satisfaz a equação. Como é que faz essa verificação? Você repete a equação que foi dada, raiz quadrada de x mais 2 igual a 2. E onde tiver o valor de x, substitui pelo valor que você encontrou, que foi 2. Raiz quadrada de x mais 2. 2 mais 2 igual a 2. Raiz quadrada de 2 mais 2 é 4, igual a 2. Raiz quadrada de 4 é 2, igual a 2. Como eu cheguei numa igualdade, 2 igual a 2, eu posso dizer que essa sentença é verdadeira, ou seja, que esse valor de x satisfaz a equação. Após verificar se esse valor de x satisfaz a equação, então eu posso calcular o que ele pede aqui, ó. Qual o valor de x mais 2 elevado ao quadrado? X mais 2
elevado ao quadrado. Como eu achei o valor de x é 2, ó. No lugar de x, substitui por 2. 2 mais 2 elevado ao quadrado. 2 mais 2, 4. 4, que vai ser elevado ao quadrado. 4 ao quadrado, 4 multiplicado por ele mesmo 2 vezes, é 16. Então, o resultado dessa questão é 16. 16 está na letra D de dado. É a opção correta que você vai marcar. Letra D de dado. Se você ficou com alguma dúvida, dê pausa aí no vídeo, volta o vídeo e assiste novamente a explicação e a correção da questão 15. Ok, galerinha? Vamos dar seguimento à nossa correção? Vamos para a próxima questão. Vamos lá, galerinha. Questão 16 é uma questão de vestibular. Caiu na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Ela diz o seguinte: a equação raiz quadrada de x menos 1 é igual a menos raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Vamos repetir essa equação lá em cima, na tela. Observe aí na tela de vocês, ó. Raiz quadrada de x menos 1 é igual a menos raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Então, como é que eu faço para resolver uma equação irracional? Eu vou elevar os dois membros da equação ao quadrado. Elevando os dois membros da equação ao quadrado, eu também vou elevar o segundo membro ao quadrado. Isso inclui também, pessoal, o sinal negativo. Não esqueça, tá bom? Então, depois de elevar os dois membros ao quadrado, toda raiz quadrada elevada ao quadrado, eu vou cancelar o expoente 2 com o índice. E o que está dentro da raiz sai, ó. X menos 1 sai da raiz, igual. Todo número negativo elevado ao quadrado fica positivo, então esse menos se anula. Cancelando o expoente 2 com o índice, vai sair da raiz x ao quadrado menos 1. Ok? X ao quadrado menos 1. Então, após elevar ao quadrado os dois membros da equação, toda raiz quadrada elevada ao quadrado cancela o expoente com o índice da raiz quadrada, que é 2, e tudo que está dentro da raiz sai, que é o que vocês estão vendo aí, ó. X menos 1 igual a x ao quadrado menos 1. O que é que eu tenho aí? Eu tenho uma equação no qual o grau maior é o 2, então é uma equação do segundo grau. Eu vou organizar essa equação do segundo grau e colocando na sua forma reduzida. Eu vou passar todos os termos para o primeiro membro. Quem é que deve ficar em primeiro? O termo que tem x ao quadrado. Então, passando o x ao quadrado para o primeiro membro, vai ficar menos x ao quadrado. Eu já tenho lá o mais x, repete. Eu tenho menos 1, repete. Passando menos 1 para o primeiro membro, fica mais 1, igual a 0. Então, o que é que eu tenho? Repete, menos x ao quadrado, mais x. Quanto é menos 1 mais 1? Cancela, porque vai dar 0. Não precisa colocar 0. Então, a equação é uma equação incompleta, ó. Menos x ao quadrado, mais x igual a 0. Se eu quiser multiplicar por menos 1 para transformar o termo x ao quadrado num termo positivo, eu posso. Não altera nada no resultado. Então, multiplicando menos 1, fica x ao quadrado positivo, menos x igual a 0. Eu posso resolver essa equação pelo método da fatoração com a colocação de um termo comum em evidência, porque aqui é uma equação do segundo grau incompleta. Qual é o termo comum que eu vou colocar em evidência? Óbvio, claro que é o x. Quem respondeu aí que é o x, muito bem. Abro parênteses. X ao quadrado dividido por x é x. Menos x dividido por x, cancela o x com x, sobra 1. X dividido por x, 1. Então, eu vou ter duas raízes, ó. O x que está fora vai dar igual a 0. Seja igual a 0, é uma das raízes da equação. E o que está dentro do parênteses x menos 1 também iguala a 0 e resolve essa equação do primeiro grau. X menos 1 igual a 0. Então, x
é igual, passando menos 1 para o segundo membro, 1 positivo. Então, o conjunto de solução dessa equação tem duas raízes. Uma é 0 e a outra é 1. Então, qual é a opção que eu vou marcar como opção correta? Letra A. Essa equação tem duas raízes reais. Letra B. Tem 3 raízes reais. Letra C. Não tem raízes reais. Ou letra D. Tem uma única raiz real. Então, vocês estão vendo, como vocês podem ver, nós encontramos duas raízes reais para essa equação. Uma é 0 e a outra é 1. Então, a resposta a se marcar é a letra A de Aldenes. Tem duas raízes reais. Beleza? Ainda tem dúvida? Qualquer dúvida, volta aí novamente o vídeo e assista novamente a explicação dessa questão 16. Vamos para a próxima. Questão 17. Se x menos raiz quadrada de x mais 1 é igual a 1, então o valor de 2 vezes x é... Aí a letra A, 0. Opção B, 4. Opção C, 6. Opção D, menos 4. Então vamos lá, gente, repetindo a equação novamente aqui na tela. X menos raiz quadrada de x mais 1 é igual a 1. O que é que eu vou fazer? Eu vou organizar melhor essa equação. Eu vou passar o x, que está no primeiro membro, para o segundo. Aí ele passa trocando de sinal. Então fica assim, ó. Fica menos raiz quadrada de x mais 1 igual ao 1, que já está no segundo membro, passando o x, que está no primeiro membro, para o segundo membro, troca de sinal, fica menos x. Então agora eu tenho uma equação irracional e eu vou elevar os dois membros dessa equação ao quadrado. É assim que a gente resolve uma equação irracional. Beleza? Cancelando o expoente com o índice, ó, todo número negativo elevado ao quadrado fica positivo, então não aparecerá mais esse menos. E o que está dentro da raiz sai. X mais 1 sai da raiz, igual. E 1 menos x ao quadrado. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho o quadrado da diferença de dois termos. O que é que isso significa? É um produto notável. Nós vimos no mês anterior, nos nossos estudos de fatoração, como se resolve um produto notável. Você lembra da regrinha? Quadrado do primeiro termo, no caso aqui o sinal é negativo, ó, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Essa é a fórmula, a regra para resolver um produto notável. Vocês podem usar também aquele bizu, ó, abrindo as perninhas. Ó. Abre as perninhas, ó, eleva o primeiro ao quadrado. Aí coloca o sinal menos, 2 vezes o primeiro termo, que é 1, vezes o segundo termo, que é x, mais quadrado do segundo termo é x ao quadrado. Ok? Repete, x mais 1 igual. 1 elevado ao quadrado é 1, menos 2 vezes 1, 2, 2 vezes x, 2x, mais x ao quadrado. X ao quadrado. O que é que eu tenho aí? Uma equação de segundo grau, no qual eu preciso organizar. Passando mais x ao quadrado para o primeiro membro, fica menos x ao quadrado. Repito, o mais x que já está lá. Aí eu vou passar esse menos 2 aqui, menos 2x para o primeiro membro. Fica mais 2x. Repete mais 1, que já está no primeiro membro. Passando esse mais 1 para o primeiro membro, troca de sinal. Menos 1, tudo isso igual a 0. Menos x ao quadrado, quanto é mais x mais 2x? X mais 2x vai dar mais 3x. Quanto é mais 1 menos 1? Cancela. Um positivo e um negativo é igual a 0. Então eu tenho mais uma vez uma equação
do segundo grau incompleta, eu posso multiplicar por menos 1, mudando o sinal de todo mundo, isso não altera o resultado. Onde tem menos x ao quadrado, fica x ao quadrado positivo. Onde tem mais 3x, fica menos 3x, igual a zero. E uma equação de segundo grau incompleta, que eu posso resolver colocando um fator comum em evidência, que o fator comum é o x. Aí abro parênteses. X ao quadrado dividido por x é x, menos 3x dividido por x, cancela o x com o x, que é o fator que eu coloquei em evidência, sobra 3. Tudo isso igual a zero. Então eu vou achar duas raízes para essa equação. Uma das raízes é zero, ó, x igual a zero. Uma das raízes é zero, beleza? Beleza. E a outra raiz é o que está dentro do parênteses, igual a zero. X menos 3 igual a zero. X é igual a 3. Ah, eu tenho duas raízes, mas só uma dessas raízes poderá valer para o valor de x. Isso dependerá da verificação. Nós vamos substituir o zero, que é uma das raízes, nessa equação aqui. Se der uma igualdade, satisfaz a equação. Se não der, não satisfaz. Então vamos substituir de cabeça. 0 menos 0 mais 1 é 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Então fica 0 menos 1 igual a 1. Menos 1 é igual a 1? Não. Então quando eu substituo o zero nessa equação irracional aqui, não dá uma igualdade. Fica menos 1 igual a 1. Então o zero não satisfaz a equação. Se eu substituir o 3 menos raiz quadrada de 3 mais 1. 3 mais 1, 4. Raiz quadrada de 4, 2. 3 menos 2, 1. 1 é igual a 1. Então o 3 verifica que satisfaz a equação. Mas o valor que ele quer é 2 vezes x. O x não é 3, que é o que equivale à equação? 2 vezes 3. 2 vezes 3 é igual a 6. Então, onde é que tem? Qual é a opção que tem a resposta 6? Letra C de casa. A resposta dessa equação é igual a 6. Muito bacana, muito legal essa questão. E para finalizar a correção da nossa atividade, mais uma questãozinha caiu na Fundação Carlos Chagas de São Paulo. Se x é um número real, tal que x mais raiz quadrada de x menos 1 é igual a 1, então o valor de x elevado a x é: opção A, 0, opção B, 1, opção C, 1 ou 2 e opção D, menos 1 ou menos 2. Vamos escrever a equação: x mais raiz quadrada de x menos 1 é igual a 1. É uma equação irracional. Eu vou repetir no primeiro membro a raiz quadrada de x menos 1 igual a 1, que já está no segundo membro. O mais x que está no primeiro membro, passando para o segundo membro, fica menos x. Então, aplicando a regrinha de resolução de equação irracional, elevando ao quadrado os dois membros da equação, ó. Aqui, cancela o expoente 2 com o índice, tudo que está dentro da raiz sai. Fica x menos 1 igual 1 menos x ao quadrado é o quadrado da diferença de dois termos, um produto notável. Quadrado do primeiro termo, 1 ao quadrado, ó. 1 ao quadrado, ok? Menos 2 vezes o primeiro termo, que é 1, vezes o segundo termo, que é x, mais o quadrado do segundo termo, que é x ao quadrado. X menos 1 é igual, 1 ao quadrado é 1, menos 2 vezes 1, 2, 2 vezes x, 2x, mais x ao quadrado. Organizando essa equação, eu passo mais x ao quadrado para o primeiro membro,
fica menos x ao quadrado, repete, mais x, menos 1, passa o menos 2x para o primeiro membro, fica mais 2x, aí passa o mais 1 para o primeiro membro, já tem o menos 1, repete, e passa o mais 1 para o primeiro membro, fica menos 1, tudo isso igual a 0. Fica menos x ao quadrado, mais x mais 2x, mais 3x, menos 1, menos 2, igual a 0. Eu vou apagar isso aqui, pessoal. Dê pausa na tela e copie até aqui, porque eu vou apagar, para organizar aqui minha tela, tá bom? Menos x ao quadrado, mais 3x, menos 2, igual a 0. Essa é a equação. Estou organizando aqui a tela. Essa é a equação que eu cheguei, ó, menos x ao quadrado mais 3x menos 2 igual a 0. É uma equação do segundo grau, eu vou resolver. Como ela é uma equação completa, eu tenho os coeficientes a, b e c, eu vou resolver utilizando a fórmula de delta e de Bhaskara. Vamos identificar os coeficientes. Quem é o coeficiente a dessa equação, quem é o coeficiente b e quem é o coeficiente c. Coeficiente A, o que está antes de x ao quadrado, é o menos 1. Coeficiente B é o que está antes de x, é o 3. E o coeficiente C é o menos 2. Aplicando a fórmula de delta. Delta é igual a B ao quadrado, menos 4, que multiplica o A, que multiplica o C. Delta é igual ao B. B ao quadrado, 3 ao quadrado, menos 4, que multiplica o A, que é menos 1, que multiplica o C, que é menos 2. Apertadinho aqui, ó. Então fica delta é igual, 3 ao quadrado é 9. Aí menos e menos mais e menos, menos. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 2, 8. Então o delta é igual a 9 menos 8, 1. Achei o valor de delta. Ao achar o valor de delta, a gente aplica a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o valor de A. X é igual. Menos b, o b é 3, fica menos 3, mais ou menos, raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 1 é 1, sobre 2 vezes A, 2 vezes menos 1, menos 2. Então, o x' eu vou usar o sinal positivo. Menos 3 mais 1, repete o sinal do maior e subtrai, sinais contrários. Menos 3 mais 1 é menos 2. Menos 2 dividido por menos 2 dá 1. Então o valor do x' é 1 positivo. E o x duas linhas, usando o sinal negativo. Menos 3 menos 1, repete o sinal do maior, sinais iguais, soma. Menos 4. Menos 4 dividido por menos 2, faz o jogo de sinais, menos e menos, 4 dividido por 2, 2. Então eu achei duas raízes reais. X' é 1, x duas linhas é 2. Mas eu vou ter que verificar qual dessas raízes, o x ou x duas linhas, satisfazem a equação irracional. Nem sempre as duas raízes satisfazem. Então como é que eu faço isso? Basta você substituir cada valor das raízes na equação irracional. No lugar de x, você coloca o valor lá. Se der uma igualdade no final, satisfaz a equação. Se não der uma igualdade, não satisfaz a equação. Vamos substituir primeiro o x'. X' igual a 1. De cabeça, tá bom, gente? Vamos fazer um cálculo de cabeça. Não vamos ter preguiça, não. No lugar do x, bota 1. 1 mais 1 menos 1, dentro da raiz, é 0. Raiz quadrada de 0 é 0, então fica 1 mais 0, 1. 1 é igual a 1. Então, esse 1 satisfaz sim a equação. Vamos ver se esse 2 satisfaz a equação. 2 mais 2 menos 1 é 1, raiz quadrada de 1 é 1. 2 mais 1, 3. 3 é igual a 1? Não. Então, esse 2, substituindo na equação irracional, não dá uma igualdade, então não satisfaz a equação. O valor que vale para mim, o valor válido para mim é o x' igual a 1.
Aí ele quer saber qual o valor de x elevado a x. Quem é o x? 1. 1 elevado a 1. Quanto é 1 elevado a 1? 1. Tem alguma resposta 1 em qual opção? Na letra B. O valor de x elevado a x é igual a 1. Viram como é legal resolver a equação irracional? Eu sei que vocês estão bem craque. Parabéns para vocês. Então tá aí, pessoal. Essa foi a correção das atividades propostas na aula anterior referente ao conteúdo equações irracionais. Continue junto comigo para a próxima videoaula de hoje, agora abordando os conteúdos do material estruturado proposto pela Secretaria de Educação. #Estudando em Casa. Um grande abraço, bons estudos e acompanhe aí a próxima videoaula e uma proposta de atividades aí no final da videoaula para vocês. Um grande abraço, até a próxima.